Seção 7ª. Do procedimento de conversão de multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Artigo 139. Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais emitidas por órgãos e entidades da União integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. SISNAMA. Parágrafo único. A Autoridade Ambiental Federal competente para a apuração da infração poderá converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 72 da Lei nº 9.605, de 1998. Artigo 140. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente as ações, as atividades e as obras incluídas em projetos com, no mínimo, um dos seguintes objetivos. Inciso 1º. Recuperação. Alínea A. De áreas degradadas para conservação da biodiversidade e conservação e melhoria da qualidade do meio ambiente. Alínea B. De processos ecológicos essenciais. Alínea C. De vegetação nativa para proteção, Alínea D. De áreas de recarga de aquíferos. Inciso 2º. Proteção e manejo de espécies da flora nativa e da fauna silvestre. Inciso 3º. Monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de indicadores ambientais. Inciso 4º. Mitigação ou adaptação às mudanças do clima. Inciso 5º. Manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos recursos hídricos. Inciso 6º. Educação ambiental, ou Inciso 7º. Promoção da regularização fundiária de unidades de conservação. Parágrafo 1º. Na hipótese de os serviços a serem executados demandarem recuperação da vegetação nativa em imóvel rural, as áreas beneficiadas com a prestação de serviço objeto da conversão deverão estar inscritas no Cadastro Ambiental Rural, CAR. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos assentamentos de reforma agrária, aos territórios indígenas e quilombolas e às unidades de conservação, ressalvadas as áreas de proteção ambiental. Artigo 140-A. Os órgãos federais de que trata esta seção poderão realizar chamadas públicas para selecionar projetos apresentados por órgãos e entidades, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, para a execução dos serviços de que trata o artigo 140, em áreas públicas ou privadas. Parágrafo único. As chamadas públicas previstas no caput poderão ser realizadas de forma conjunta pelos órgãos federais que trata a presente seção. Artigo 141. Não caberá conversão de multa para reparação de danos decorrentes das próprias infrações. Artigo 142. O autuado poderá requerer a conversão de multa de que trata esta seção até o momento da sua manifestação em alegações finais, na forma estabelecida no artigo 122. Artigo 142-A. O autuado, ao pleitear a conversão de multa, deverá optar. Inciso 1º. Pela implementação, por seus meios, de serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no âmbito de, no mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos 1º a 7º do caput do artigo 140, ou inciso 2º, pela adesão a projeto previamente selecionado pelo órgão federal emissor da multa,
na forma estabelecida no artigo 140-A, observados os objetivos previstos nos incisos 1º a 7º do caput do artigo 140. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso 1º do caput, o autuado respeitará as diretrizes definidas pelo órgão federal emissor da multa, o qual poderá admitir a participação de mais de um autuado na elaboração e na execução do projeto. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 2º do caput, o autuado outorgará poderes ao órgão federal emissor da multa para a escolha do projeto a ser contemplado. Artigo 143. O valor dos custos dos serviços de preservação, conservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente será igual ou superior ao valor da multa convertida. Parágrafo 1º. Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado. Parágrafo 2º. A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão, aplicará sobre o valor da multa consolidado o desconto de: inciso 1º, 35%, na hipótese prevista no inciso 1º do caput do artigo 142-A, ou inciso 2º, 60%, na hipótese prevista no inciso 2º do caput do artigo 142-A. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo 2º, o valor consolidado nominal da multa a ser convertida poderá ser parcelado em até 24 parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirá reajuste mensal com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Parágrafo 4º. Os custos decorrentes de serviços bancários necessários à operacionalização da conversão de multa na modalidade prevista no inciso 2º do caput do artigo 142-A, serão deduzidos dos valores obtidos por meio dos rendimentos sobre os valores depositados em conta garantia até o limite dos referidos custos. Parágrafo 5º. Na hipótese de os resultados dos rendimentos sobre os valores depositados em conta garantia não serem suficientes para a cobertura dos custos bancários, o autuado complementará o valor faltoso. Parágrafo 6º. Na hipótese de os resultados dos rendimentos sobre os valores depositados em conta garantia ultrapassarem o valor devido aos custos bancários, o excedente será aplicado integralmente na prestação de serviços ambientais estabelecidos pelo órgão federal emissor da multa, conforme estabelecido no artigo 140. Parágrafo 7º. O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal aplicável à infração. Artigo 144. O requerimento de conversão de multa na modalidade prevista no inciso 1º do caput do artigo 142-A, será instruído com o projeto, conforme as diretrizes estabelecidas pelo órgão federal emissor da multa. Parágrafo 1º. Na hipótese de o autuado não dispor de projeto na data do requerimento, a autoridade julgadora, se provocada, poderá conceder prazo de até 30 dias para que o autuado apresente documento referido. Parágrafo 2º. Antes de decidir sobre o pedido de conversão de multa, a autoridade julgadora poderá determinar ao autuado que proceda, em prazo predefinido, a emendas, revisões e ajustes no projeto, inclusive com o objetivo de adequá-lo ao valor consolidado da multa a ser convertida. Parágrafo 3º. O não atendimento por parte do autuado das situações previstas neste artigo implicará o indeferimento do pedido de conversão de multa. Artigo 145. Por ocasião do julgamento do auto de infração, a autoridade julgadora deverá, em decisão única, julgar o auto de infração e o pedido de conversão da multa. Parágrafo 1º. A autoridade julgadora considerará as peculiaridades do caso concreto, os antecedentes do infrator e o efeito dissuasório da multa ambiental, e poderá, em decisão motivada, deferir ou não o pedido de conversão formulado pelo autuado, observado o disposto no artigo 141.
Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento do pedido de conversão, a autoridade julgadora notificará o autuado para comparecer à unidade administrativa indicada pelo órgão federal do emissor da multa para a assinatura do termo de compromisso de que trata o artigo 146. Parágrafo 3º. O deferimento do pedido de conversão suspende o prazo para interposição de recurso hierárquico. Parágrafo 4º. Caberá recurso hierárquico da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada, na forma estabelecida no artigo 127. Artigo 146. Na hipótese de decisão favorável ao pedido, as partes celebrarão um termo de compromisso, que estabelecerá os termos da vinculação do autuado ao objeto da conversão de multa pelo prazo de execução do projeto aprovado ou de sua quota-parte no projeto escolhido pelo órgão federal emissor da multa. Parágrafo 1º. O termo de compromisso conterá as seguintes cláusulas obrigatórias. Inciso 1º. Nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e de seus representantes legais. Inciso 2º. Serviço ambiental objeto da conversão. Inciso 3º. Prazo de vigência do compromisso, que será vinculado ao tempo necessário à conclusão do objeto da conversão que, em função de sua complexidade e das obrigações pactuadas, poderá variar entre o mínimo de 90 dias e o máximo de 10 anos, admitida a prorrogação, desde que justificada. Inciso 4º. Multa a ser aplicada em decorrência do não cumprimento das obrigações pactuadas. Inciso 5º. Refeitos do descumprimento parcial ou total do objeto pactuado. Inciso 6º. Reparação dos danos decorrentes da infração ambiental, caso existentes, Inciso 7º. Foro competente para dirimir litígios entre as partes. Parágrafo 2º. Na hipótese da conversão prevista no inciso 1º do caput do artigo 142-A, o termo de compromisso conterá. Inciso 1º. A descrição detalhada do objeto. Inciso 2º. O valor do investimento previsto para sua execução. Inciso 3º. As metas a serem atingidas, Inciso 4º. O anexo com plano de trabalho, do qual constarão os cronogramas físico e financeiro de implementação do projeto aprovado. Parágrafo 3º. Na hipótese da conversão prevista no inciso 2º do caput do artigo 142-A, o termo de compromisso deverá. Inciso 1º. Ser instruído com comprovante de depósito integral ou de parcela em conta garantia em banco público, observado o previsto no parágrafo 3º do artigo 143, referente ao valor do projeto selecionado ou à respectiva quota-parte de projeto, nos termos definidos pelo órgão federal emissor da multa. Inciso 2º. Conterá a outorga de poderes do autuado ao órgão federal emissor da multa para escolha do projeto a ser apoiado. Inciso 3º. Contemplar a autorização do infrator ao banco público, detentor do depósito do valor da multa a ser convertida, para custear as despesas do projeto selecionado. Inciso 4º. Prever a inclusão da entidade selecionada como signatária e suas obrigações para a execução do projeto contemplado, Inciso 5º. Estabelecer a vedação do levantamento, a qualquer tempo, pelo autuado ou pelo órgão federal emissor da multa, do valor depositado na conta garantia, na forma estabelecida no inciso 1º. Parágrafo 4º. A assinatura do termo de compromisso suspende a exigibilidade da multa aplicada e implica a renúncia ao direito de recorrer administrativamente. Parágrafo 5º. A celebração do termo de compromisso não põe fim ao processo administrativo e o órgão ambiental monitorará e avaliará,
a qualquer tempo, o cumprimento das obrigações pactuadas. Parágrafo 6º. A efetiva conversão da multa se concretizará somente após a conclusão do objeto, parte integrante do projeto, a sua comprovação pelo executor e aprovação pelo órgão federal emissor da multa. Parágrafo 7º. O termo de compromisso terá efeito nas esferas civil e administrativa. Parágrafo 8º. O inadimplemento do termo de compromisso implica: inciso 1º. Na esfera administrativa, a inscrição imediata do débito em dívida ativa para a cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral, acrescido dos consignatários legais incidentes, é. Inciso 2º. Na esfera civil, a execução judicial imediata das obrigações pactuadas, tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial. Parágrafo 9º. Os recursos depositados pelo autuado na conta garantia referida no inciso 1º do parágrafo 3º estão vinculados ao projeto e assegurarão o cumprimento da sua obrigação de prestar os serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Artigo 147. Os extratos dos termos de compromisso celebrados serão publicados no Diário Oficial da União. Artigo 148. O órgão federal emissor da multa definirá as diretrizes e os critérios para os projetos a que se refere esta seção e a forma de acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços prestados em decorrência das multas a serem convertidas. Parágrafo 1º. O órgão federal emissor da multa instituirá a Câmara Consultiva Nacional para subsidiar a estratégia de implementação do Programa de Conversão de Multas Ambientais no que se refere às infrações apuradas por ele, e caberá à Câmara opinar a respeito de temas e áreas prioritárias a serem beneficiadas com os serviços decorrentes da conversão e sobre as estratégias. Parágrafo 2º. A Câmara Consultiva Nacional será presidida pelo órgão federal emissor da multa e contemplará a participação, além de seus representantes, de representantes do Ministério do Meio Ambiente e de seus órgãos vinculados e da sociedade civil. Parágrafo 3º. O órgão federal emissor da multa poderá criar câmaras regionais ou estaduais e grupos de trabalho direcionados a territórios, temas ou projetos específicos. Parágrafo 4º. A composição e o funcionamento dos órgãos colegiados referidos neste artigo serão definidos em regulamento editado pelo órgão federal emissor da multa. Parágrafo 5º. Os órgãos federais emissores de multa poderão estruturar, conjuntamente, câmaras regionais ou estaduais ou grupos de trabalho conforme proposto no parágrafo 3º.